Beleza. Então, primeiro, oficialmente, queria dar as boas-vindas e boa noite a todos. Agradecer a presença de vocês, assim, numa segunda-feira. Eu sei que vocês têm muita coisa para fazer no dia de hoje, mas, enfim, a gente dá início agora a essa Assembleia Geral Ordinária da BRAT, onde, basicamente, a gente vai... Então, seria uma eleição de diretoria se houvesse mais de uma chapa, mas só teve uma chapa escrita, então a gente vai meio que apresentar a diretoria, a gente vai apresentar as contas do último mandato, foi aprovado pelo Conselho Fiscal, e nós vamos depois falar sobre assuntos gerais, né? Mas nessa primeira parte eu queria falar um pouco do que foi esses 2 anos, né, à frente da Brat. É, quando a última diretoria anunciou que não iria mais participar da direção, né? E, tipo, praticamente deixou em aberto essa possibilidade. A gente, né, um grupo de pessoas que começou a conversar, a se reunir, né? Essas pessoas da diretoria, algumas que entraram na diretoria, mas tiveram que sair por questões pessoais, como a Andressa Gatto, a Paloma também. A gente começou a conversar e a gente ficou muito preocupado que a Brat pudesse cair em mãos estranhas, né? A gente sabe como é o mercado e sabe que tem pessoas muito bacanas mesmo, né? Assim, tem uma das melhores coisas que a tradução me deu foram amigos maravilhosos, assim. Mas a gente sabe que tem pessoas com atitudes duvidosas, né? Enfim, e a gente ficou muito preocupado que isso pudesse. A Brat, que é uma entidade que esse ano fez 50 anos, esse mês, aliás, fez 50 anos, pudesse cair, ser ocupada por pessoas que talvez tivessem outros interesses. E então a gente resolveu assumir essa empreitada, meio que sem saber o que que nos esperava, né? Embora a gente tivesse sentado para conversar com várias pessoas que já tivessem, que já tinham participado das diretorias e tudo mais, eu acho que ninguém esperava tudo isso que aconteceu, né? Com essa experiência que a gente vivenciou. E, e aí a gente tomou posse e foi pela primeira vez que não teve ninguém de uma diretoria anterior que estivesse participando dessa nova diretoria. O que foi muito bom e muito ruim ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo em que a gente teve que aprender a lidar, a gerir essa entidade, é, e, e como é que fazia isso, como é que fazia aquilo, e logo de cara a gente teve que começar já a organizar o Congresso, a gente ainda estava tomando pé disso tudo, e já tem que organizar o Congresso, e vamos organizar o Congresso e tudo mais. Ao mesmo tempo, foi interessante porque a gente falou, vamos fazer isso desse jeito? Ah, mas isso nunca foi feito, ou nunca foi feito assim. Ah, então vamos tentar, vamos ver o que que dá, né? Às vezes a gente dava com a cara na parede, às vezes dava certo, né? E isso foi muito, muito interessante. Então, assim, eu acho que, como um todo, foi uma experiência muito positiva, né? E a gente bateu muito com a cara na parede. E a gente decidiu, assim, além da questão do congresso que a gente teve que organizar, e foi um grande desafio, foi uma pedreira mesmo, né? Porque realmente são muitas coisas envolvidas. Organizar um evento é complicado em todos os sentidos, até financeiro, né? A gente sabe, é, enfim, todo mundo sabe que o valor do ingresso do congresso foi muito caro, mas foi muito caro porque tudo está muito caro na área de eventos. Para vocês terem uma ideia, o espaço que onde o Congresso da Brats aconteceu em 2019, que foi o último congresso presencial antes desse último, o valor do aluguel do espaço estava simplesmente o dobro do que era no ano
em 2019, né? Então a gente tentou fazer o melhor dentro das possibilidades que a gente tinha. Quem teve no congresso realmente gostou muito, elogiou, né? Tava um clima muito gostoso, o nível das palestras estava altíssimo e foi muito, muito bom, realmente, o congresso. E vamos ter um congresso novo da Bratis no ano que vem. E a gente já anuncia, a gente não sabe ainda onde vai ser, mas com certeza não será no Rio e com certeza não será em São Paulo. A gente quer fazer um congresso fora desse eixo, porque os argumentos de fazer em Rio e São Paulo era que aqui sempre tinha mais associados e pelo fato de serem duas cidades principais onde acontecem muitos eventos, era mais barato fazer os eventos nessas cidades, especialmente em São Paulo, e a gente percebeu que isso não é mais uma realidade. Então, acho que vale a pena então a gente poder explorar outros lugares. Já houve congresso da Bratis em Porto Alegre, já houve congresso da Bratis em Belo Horizonte, que eu me lembro que foram esses dois lugares. Posso estar aqui. Então, a gente está com essa expectativa aí de fazer um congresso em outro lugar no ano que vem, coisa que a gente já vai ter que começar a pensar logo no início desse mandato, né? Porque para ele acontecer daqui a um ano, a gente já tem que começar a organizar, definir o lugar, a descobrir onde vai ser o espaço, correr atrás de patrocinadores, enfim, fazer todo aquele processo de novo, né? Só que dessa vez com mais experiência, então a gente pretende fazer as coisas na ordem certa. E então, nesse processo de organização, é, a gente buscou organizar muito a entidade por dentro, né? A gente achava que, como antigamente o Congresso era organizado anualmente, não se tinha muito tempo para organizar a Bratis, as coisas da Bratis. E a partir de 2019, ele passou a ser a cada 2 anos, justamente para se ter tempo de organizar a associação como um todo, para poder organizar a categoria. Só que aí, logo de cara, veio uma pandemia, né? E, e aí a diretoria anterior realmente pegou uma pedreira de ter que gerir a Bratis nesse período. Acho que foi difícil para todo mundo. E a Gil está aqui presente, né? Foi a presidente anterior, né? E realmente, né, teve foi difícil mesmo, realmente. As pessoas estavam preocupadas com muitas outras coisas mesmo, menos com a associação, né? Então, assim, a gente se ocupou muito para reorganizar a coisa, reestruturar. A gente tinha um sistema que eu sei que a Gio batalhou muito para ele acontecer, um sistema de gestão financeira e de gestão de, de associados, mas era um sistema que não estava funcionando e devo dizer que não era por culpa dela nem da diretoria, porque a gente acompanhou ali no finalzinho, né, a transição de como estava tendo um esforço de que isso funcionasse, mas infelizmente isso não funcionou e a gente teve que, depois de um tempo, migrar isso e a gente está desenvolvendo um sistema novo que a gente acredita que até o mês que vem ele esteja funcionando. Então, assim, a gente tinha, era tão complexo o sistema, era um Frankenstein de tantas coisas que a gente não conseguia obter as informações mais básicas do tipo, eu quero saber quantos tradutores de espanhol eu tenho no Pará, quantos intérpretes de francês eu tenho no Rio Grande do Sul. A gente não tinha esse tipo de informação, não conseguia extrair esse tipo de informação. A própria gestão financeira se tornava muito complicada, porque o sistema só permitia você renovar a sua anuidade depois que a sua anuidade vencia, e aí você saía do sistema, aí ia ter que renovar, quer dizer, você não conseguia fazer isso antes. Milhões de coisas que realmente dificultaram muito o dia a dia da gente, né? E coisas que poderiam simplesmente ser automatizadas, elas exigiam muito, muito esforço. Então, assim, eu acho que a gente é, eliminou tá eliminando essa etapa, e um dos motivos da gente até querer assumir de novo a diretoria foi isso. Poxa, agora que a gente arrumou a casa, a gente não vai aproveitar nem um pouquinho, né? Então, vamos pelo menos
tentar fazer as coisas de uma outra forma. E uma outra coisa que a gente buscou fazer também foi, desde o início, criar as divisões. As divisões da Bratis eram um desejo de várias diretorias antes da gente, né? Eu lembro da Gil falando sobre isso, tentou fazer, o Ricardo, o próprio William e várias outras diretorias sempre falavam em criar divisões, e aí a gente resolveu fazer isso logo de cara. A gente já criou a divisão de tradução audiovisual e a divisão de tradução editorial, de uma maneira do tipo, como é que vai funcionar? Não sei, vamos criar a divisão, depois a gente vê o funcionamento e a gente vai experimentando e vai ver como é que a coisa vai funcionando, né? E aí a gente foi meio que com essas duas divisões, experimentando, vendo. No Congresso houve um pedido de se fazer uma divisão de interpretação comunitária. Essa divisão tá acontecendo, tá assim, os debates estão maravilhosos, está sendo assim fantástico. Ah, e aí, na divisão de tradução audiovisual, um dos debates que estava sendo travado era a questão da inteligência artificial. Então, a gente criou um grupo de trabalho para criar um manifesto, a gente criou um grupo de trabalho para debater, estudar e debater a questão da inteligência artificial. E toda vez que eu falava isso com alguém sobre esse grupo de trabalho, as pessoas das outras áreas falavam assim, mas a gente também quer debater isso, a gente também quer discutir isso, a gente também quer falar sobre isso. Aí foi aí que a gente fez aquele debate no final do ano passado, e aí a gente vai, então, criar agora, a partir de junho, vai ter a primeira reunião da nova divisão de tecnologia em tradução, que vai ser conduzida pelo Ricardo Souza e pelo Jorge Davidson. E para discutir inteligência artificial e outras tecnologias aí. Uma outra divisão que a gente vai criar, que também deve, a primeira reunião vai acontecer em junho, e essa é a novidade para a maioria de vocês, é uma divisão de interpretação. A, a gente, inicialmente, a gente tinha falado, vamos criar as primeiras divisões eu chamava de categorias órfãos, entre aspas, ó, porque assim, a interpretação, a tradução audiovisual não tinha nenhuma associação representante, mas a editorial também não. A interpretação tem a PIC e tem a IC, que são duas excelentes entidades, né? E mas a gente estava observando que para você entrar nessas duas associações, você precisa de um certo tempo de estrada. E tem uma grande gama de pessoas no mercado que estão perdidas, estão aéreas por aí, tem muita gente entrando no mercado, e as pessoas estão entrando estão sendo muito mal orientadas, acredito eu. E tem muitas questões a serem debatidas aí, então a gente vai criar essa divisão. Quem vai conduzir essa divisão vai ser a Isabel Zapata, e a gente ainda está vendo quem vai ser o outro coordenador, né? Isso é uma coisa que a gente também foi ajustando ao longo do tempo, né? Que todas as divisões a gente tem dois coordenadores, né? Como a de tradução audiovisual hoje é o Will Xavier e o Michel Dornes. A tradução editorial é o Ivar Júnior e Andréa Manfrim. A de interpretação comunitária é a Bilene Queiroz e a Jaqueline Nordin. Agora teremos mais duas divisões. E a ideia é a gente ir criando novas divisões à medida que a gente for sentindo necessidade ou que as pessoas forem pedindo, como foi de interpretação comunitária. Isso é uma coisa que não estava nesse nosso radar inicial. Mas a Milene me laçou lá no Congresso, falou, vamos fazer. Eu falei, vamos embora, vamos tocar isso aí. A gente cria e você toca, porque a ideia das divisões é justamente é, a gente poder eu falo, horizontalizar mais a Bratis. A gente achava que a Bratis estava um pouco distante dos tradutores, dos intérpretes. Por mais que não tivesse esse desejo, eu acho que na prática isso vinha acontecendo. Então, as divisões são um espaço onde a pessoa pode discutir a sua área específica, pode participar, pode debater, pode trazer propostas, pode, enfim. E eu acho que esse processo
está sendo muito positivo, né? Está sendo muito positivo, porque quem é de dublagem eh, vai lá, quer discutir a questão da inteligência artificial, sim, também, mas ali dentro daquela área, sobre a greve dos dubladores, sobre as tarifas deles, sobre uma série de questões. Ela não quer saber sobre a questão da tradução editorial. Óbvio que tem gente que faz as duas coisas, mas não, obviamente, né? E tem coisas muito específicas de cada setor. A tradução é muito vasta, né? A gente tem muitas áreas diferentes, interpretação comunitária, enfim, tem muitas coisas. Ah, e aí a gente vem fazendo isso. É, e a ideia é a gente ampliar isso. Então, na questão da diretoria, a gente tomou uma decisão, que é o seguinte: a gente tem uma diretoria estatutária, que são 6 diretores. Então, no estatuto, a gente tem, que é a chapa apresentada, né, que é presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro, né, e essa é a chapa apresentada, que vai tomar posse estatutariamente, oficialmente, né, somos eu como presidente, a Carolina Ventura como vice, né, repetindo essa dobradinha. A primeira secretária seria a lembro, a Bonança. Luciana Hum. Ambonâncio e a segunda, a Marilis Okida. E no financeiro, primeiro financeiro, a Soraya Vidal e a Renata Fernandes. Só que a gente percebeu o seguinte: a gente não está dando conta. Apesar de que somos 12 braços e a gente já não dava conta das coisas que a gente quer fazer, embora a gente tenha criado as divisões para a gente poder ter mais braços para desenvolver mais coisas e mais projetos e tudo mais, esses 12 braços não são suficientes para a maneira como a gente vislumbra a Abrates. Então, como a gente vem fazendo coisas muito da nossa cabeça, do tipo, vamos experimentar esse negócio para ver se dá certo, a gente resolveu experimentar uma outra coisa para ver se dá certo. Então, a gente resolveu ampliar a diretoria, né? Não vai ser uma diretoria para a gente ampliar efetivamente a diretoria, a gente teria que fazer uma mudança no estatuto, né? Coisa que a gente acha que não é o momento agora, né? Até porque para você mudar o estatuto você tem que chamar uma assembleia específica para isso, né? Tem custos, é caro e tal. Então vamos fazer uma experiência. A gente resolveu ampliar a diretoria de 6 pessoas para 10 pessoas. E aí eu vou mostrar para vocês qual é a nossa ideia. A ideia é o seguinte: nós vamos ter 10 pessoas com diretores. Obviamente, esses 6 diretores são as pessoas que oficialmente vão responder legalmente pela Abrat, mas nós vamos ter uma estrutura de 10 diretores em que a gente vai sentar como diretores mesmo, discutir tudo e tal. E aí eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que a gente planejou dentro dessa proposta. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, talvez esteja bem pequenininho, né? Tá meio pequenininho. Então, eu vou ampliar isso aqui. Então, essa é a estrutura da Bratis hoje, a partir de hoje, vamos dizer assim, ou a partir da posse. Mas é assim que a gente pensa no funcionamento da Bratis, né? Então, a gente tem é, aqui temos presidente, vice-presidente. Nós temos a gerente administrativa da Bratis, que é a Daniela Carvalho, que é a nossa funcionária e que resolve tudo para a gente e que foi a maior bênção que a gente teve quando a gente assumiu essa diretoria, porque ela era a única pessoa que sabia alguma coisa sobre alguma coisa. Então, assim, ela era realmente, ela estava guiando a gente nessa escuridão que era como gerir uma entidade. Então, assim, a gente vai ter então uma diretoria de planejamento e finanças. A ideia agora é a gente começar, em vez de fazer o que que a gente vai fazer agora, o que que a gente vai fazer esse mês, o que que a gente vai fazer semana que vem, qual é o próximo projeto? Não, a gente vai planejar as coisas com antecedência. Então, não só o congresso que a gente tem que organizar com antecedência, mas a gente vai fazer todo o planejamento a cada semestre, né? Então, a gente vai ter uma reunião
em breve, sei lá, em junho, julho, vamos uma reunião com toda a diretoria para definir qual é o projeto, o planejamento para o segundo semestre de 2024. Quais são os eventos, quais são os projetos, quais são as atividades, quais são tudo. Essa parte, que é uma parte mais, vamos dizer, estrutural e pode ser até burocrática, vai ficar a cargo da Soraya Vidal e a Marília Zoquida, né? Aí nós temos uma parte que é muito importante hoje, vem se tornando cada vez mais importante, que é a parte de comunicação e marketing, né? Que é como a Brat se apresenta para o mundo, como a Brat se apresenta para os seus associados. Então, tem uma questão de comunicação externa e tem uma questão de comunicação interna, né? E é uma coisa de não só expor, mas também ouvir, né? Fazer essa troca de comunicação da Abrat com os tradutores, da Abrat com os associados e vice-versa. A gente vai ter uma diretoria específica de educação e desenvolvimento profissional. A Luciana Bonança, ela já vinha trabalhando com essa pegada especificamente na questão de educação continuada. A gente criou um programa de educação continuada para o credenciamento, ou seja, todas as pessoas que fazem o credenciamento, elas têm que cumprir uma certa quantidade de pontos ao longo de 2 anos, e nessa pontuação, isso envolve participação em cursos, congressos, eventos e tudo mais, ou seja, é você obrigar a pessoa para ela manter aquele credenciamento, aquele título de credenciamento, ela tem que estar em constante evolução. E aí vai ficar a Luciana Bonâncio e a Samantha Santos cuidando disso, né? E aí a gente vai ter, dentro disso, a gente tem a mentoria, que já vem sendo tocada há muito tempo pela Carol Ventura, pelo Lídio, pela Gisley, pela Baiana Sasso, de forma exemplar, e a gente quer ampliar esse projeto de mentoria. A gente tem o credenciamento, que a gente vai continuar desenvolvendo. A gente pensa em debater outros tipos de credenciamento, que vem tendo, tipo, a gente vem tendo algumas solicitações de fazer, faz credenciamento de interpretação, faz, que já teve 10 anos atrás, a gente soube que teve, na época da Sheila Carvalho, tinha um credenciamento de interpretação e tal, faz de tradução audiovisual e tal. Mas desenvolver uma estrutura e uma prova de credenciamento é muito complexo. Então, assim, é uma coisa que a gente não sabe se vai conseguir fazer nesse momento, mas existem ideias, existem planos e vamos ver o que que pode acontecer. E a gente tem um escritório de tradução na Estácio, que é uma parceria da Brat com a Estácio, que já vem de alguns anos, acho que desde, se eu não me engano, desde o mandato do Ricardo Souza. William, me corrija se eu... William, 2016. William, então foi da época do William, que é uma parceria da gente poder pegar o pessoal estudante de tradução lá e aí fazer alguns trabalhos de tradução para organizações, para ONGs e tudo mais. A Luciana vinha tocando isso. Bruno, só lembrando que a Estácio agora é Forte, né? O Instituto Forte pegou a São Camilo e a É Estácio, a Couto verdade, virou tudo a Forte. é Esse, verdade. A gente esse atualizar. projeto é específico com tradução médica para a OMS. Uhum, perfeito. E a ideia é para a gente continuar tocando esse projeto. Gente, vocês vão me interrompendo aí, tá? Porque eu estou falando aqui, não estou deixando ninguém falar. E a gente, então, a ideia é a gente ter uma outra diretoria que vai cuidar única e exclusivamente das divisões. A gente poder ampliar o número de divisões setoriais e a gente poder trabalhar melhor as divisões regionais. Porque a gente criou as divisões regionais, mas realmente a gente não teve condição de trabalhar isso, né? De trabalhar essas divisões regionais para que elas acontecessem e debatessem essas questões específicas de cada região. Basicamente, as regiões fora do eixo Rio-São Paulo, da região sudeste, né? Onde a gente acha que
que a presença da Brat sempre foi muito menor e pecou um pouco, né, desses lugares. Então, a diretora de divisões vai ser a Renata Fernandes e ela vai também vai estar trabalhando junto com a Débora Taide. Então, a gente tem as divisões regionais, Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sul. A gente, inici- inicialmente, a gente não pensa em criar uma Sudeste, a não ser que haja uma demanda para isso, né? Acho que por motivos óbvios. E as setoriais, como eu já falei, nós temos a tradução audiovisual, a, a divisão de tradução editorial, interpretação comunitária, tecnologia em tradução, a divisão de interpretação. E aí eu coloquei aqui como uma parte de divisão, mas na verdade é um grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho da BNT, que quem toca é o Ricardo Souza. Na verdade, foi uma coisa que estava andando meio em paralelo, unicamente pelo esforço do Ricardo, de estar desenvolvendo a tradução dessas ISOs, né, em normas da BNT. Um projeto está sendo feito dele com a Lívia Kais, lá pela AIC. Então, essas normas da BNT, essas ISOs, elas vêm sendo traduzidas na ordem, uma de interpretação, uma de tradução, uma de interpretação, uma de tradução. E a ideia é poder ampliar um pouco, a gente poder abrir para outras pessoas poderem contribuir dentro desse projeto e tal, porque realmente é uma coisa, né, virou um esforço individual dele, quando a gente pode ter outras pessoas contribuindo nesse processo também. Bom, faltou falar, nós temos aí o Conselho Fiscal ah, eleito, né, que também são 3 titulares, 3 suplentes. Os 3 titulares são a Cláudia Mello Berlassoff, Marcelo Neves e Ricardo Silveira, e os 3 suplentes, Lídio Rodrigues, José Luiz Correia e Felipe Alverca. Então, assim, essa é a Bruno, ideia da estrutura Bruno, da gente. Oi. Bruno, perdão, ficou faltando você falar o nome de quem está na comunicação. Desculpa, Você não falou da falei? estrutura e não falou o Ah, nome, é pelo menos eu não verdade. ouvi. Faltou, então desculpa. Ah, Então, a é comunicação verdade. ficaria o Ivar Faltou. Júnior e a Juliana Lima. Então, essa é a ideia que a gente tem para tocar a Bratis nesses próximos 2 anos. Vai dar certo? Não faço a mínima ideia. A gente vai descobrir na prática como a gente vem fazendo nos últimos 2 anos. Mas a gente acredita que dessa maneira, a gente conseguindo setorizar as coisas, a gente vai a gente vai conseguir focar melhor em cada uma dessas áreas e se desgastar menos e desprender menos energia e conseguir realizar mais coisas. Eu não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa do que eu falei, enfim. Enfim. Mas, Olha a ideia da Gisle, que interessante, para depois que tiver tudo funcionando, a gente colocar esse organograma no site, porque boa eles ideia. parecem muitas coisas, Boa né? ideia. Não, foi quando a Soraya falou, vamos fazer um organograma. Aí comecei a botar as quadradinhas, falei assim, gente, nossa, isso facilita tanto você poder visualizar as coisas, né? Acho que é A, a, importante dizer que a gente vai ter um site novo também, não é só um sistema novo, né? teremos um site novo, É, exatamente, exatamente. vai estar tudo novo aí. A Maíra está dizendo que está com uma ideia de divisão. Ah, eu tô falando É, aqui com ela. eu estou Eu já, curioso para já saber o que que anotei é. aqui, já anotei aqui. Ela, Maíra, se você Uhum. quiser falar, pode falar, tá? Se você É, não quiser, eu posso falar por você. Pode falar, fica à vontade. Obrigada primeiro, Renata, pelo acolhimento da ideia de começar a conversar sobre isso. Eu sempre fico muito. Eu já fui tradutora assalariada, né? CLT, em agência de tradução, já fui na EBC também, concursada. E aí eu vejo que os tradutores que são empregados, que são uma minoria entre nós, acabam ficando meio de lado justamente por serem minoria, né? Porque no Brasil a grande maioria dos tradutores trabalha como autônomo. Mas aí agora que você falou da divisão, eu pensei, tá, aí se talvez uma divisão fosse um jeito de canalizar as questões que são de emprego de tradução e tudo para a Abrates, né? Enfim, eu não sei se é uma questão mais de Abrates, mais de Sintra,
enfim, aí seria questão de discutir, mas para que eles tivessem um pouco mais, porque eu não sei, eu não sou mais assalariada, meus sócios são ainda estão na EBC, e eu vejo que a gente fica muito perdido até, tipo, quem realmente nos representa? É o sindicato dos empregados de onde a gente está, é a Abraços, é o Sintra, sabe? E aí acaba criando muito essa confusão, a gente fica meio, eu não estou mais, mas enfim, a gente fica meio perdido. Então, ela talvez seja interessante, né? Questões salariais, questões de emprego, várias questões aí. De repente, uma divisão pode ser um jeito de canalizar essa questão que seria minoritária, né? Mas não deixar de contemplar, assim, de ter em É, mente. é bem interessante, sim, a gente pode conversar sobre essa possibilidade. As questões trabalhistas, realmente, elas acabam envolvendo muito mais o Sintra do que a Abrates, né? Porque isso cai dentro do guarda-chuva deles e tal. Mas não impede da Uhum, Abrates poder discutir essas questões também como associação, né? uhum, E, inclusive, assim, uma coisa que a gente fez, assim, que a gente falou assim, pai, isso pode ser um tiro no pé, não sei, quer dizer, o que que a gente resolveu fazer também nesses 2 últimos anos? Foi abrir essas reuniões todas das divisões, elas serem abertas para associados e não associados, porque, assim, o Sintra, ele abarca a categoria como um todo, e a Abraço é uma associação, e ela procura desenvolver projetos e coisas para os seus associados. Mas a Bratis é um grande guarda-chuva, né? Pela sua característica, ela acaba pegando todas as áreas da tradução, abrangendo todas as áreas da tradução também. E muitas vezes, a gente conversando com as pessoas, e falava assim, poxa, por que você não participa da Bratis e tal? E as pessoas falavam muito assim, tá, mas se eu participar, o que a Bratis faz para mim? O que que eu ganho com isso? O que que eu faço? Então, assim, a gente percebia que as pessoas não entendiam o que que a Bratis fazia, qual era o papel de uma associação e como é que isso poderia funcionar. Então, a gente pensou assim, bom, em vez da gente trazer a pessoa para dentro da Bratis, para ela entender e participar das coisas da Bratis, vamos abrir geral. Então, vamos fazer, que aí a pessoa vai saber o que que acontece dentro da Bratis, o que que se discute, quais são as reuniões, qual é o que se fala. Claro. É claro que a gente talvez não consiga manter isso aberto para todos sempre, porque a Bratz ela precisa sobreviver, né? E para sobreviver ela precisa de hoje a estrutura é realmente de anuidades. Então a gente precisa, mas a gente acredita que as pessoas entendendo qual é a realidade, qual é o que acontece, como é que funciona, ela vai querer ter vontade de participar e de contribuir e de estar mais presente nisso. Então a gente vai descobrir ainda se isso vai acontecer ou não. Mas a gente está tendo feedbacks bem uhum. positivos. Agora, essa ideia a gente pode discutir sim. Acho que a gente pode conversar dentro do escopo da associação, esse grupo de tradutores, intérpretes que, de repente, trabalham de forma assalariada, in-house, ou dentro de uma estrutura mais fixa, né? É uma Bruno, ideia interessante. você pode, por Obrigada, favor, responder. Obrigada, Maíra. Você pode, por favor, obrigada. responder, tirar a dúvida aqui do Eric? Eu vou ler para você. Ele colocou aqui no chat. Eric Azevedo colocou assim: as divisões continuam funcionando no esquema palestra-reunião. Infelizmente, até hoje não consegui participar, porque bate com o horário de outro compromisso, principalmente a audiovisual e seu desmembramento de IA. Tentei até indicar esse interesse na época e mandei material para o e-mail da Abrat, mas não tive feedback. E realmente concordo que antes de criar outras certificações, precisamos focar na nossa atual. Uhum. Pois é. Então, assim, eu lembro que você chegou a escrever eu cheguei a te responder algumas coisas e tal. Eu preciso lembrar, porque eu não lembro da questão do material que você mandou, mas eu me lembro de você, da gente conversar. E, assim, as divisões têm funcionado no esquema de reuniões mensais e de grupo de WhatsApp. A gente, elas podem ter outra estrutura. Aliás, cada divisão elas no momento ela tem a liberdade de funcionar da maneira como cada divisão achar melhor, né? Então a gente tem procurado até para a gente experimentar essas questões todas. Ah, a- um esquema de fórum pode ser interessante, sim, a gente pode funcionar. Eu acho que essa estrutura de fórum hoje se perdeu muito, né? Antigamente a gente usava mais, hoje em dia não.
falta um pouco esse espaço assim de grupos assim, na época do Orkut a gente tinha aquelas os temas, né? Ou grupos até grupos de Facebook também, onde a gente podia discutir coisas específicas e ali ficava assim. A gente pode pensar numa coisa assim realmente, né? Porque tem isso, às vezes as reuniões falam, vamos marcar na primeira, sei lá, quarta-feira do mês. Aí a pessoa fala, quarta-feira eu não posso. Aí marca na terça. Beleza, aí a pessoa da quarta pode na terça, mas aí sempre tem alguém que não pode na terça. Então são coisas que a gente vem vendo e vem pensando em como é que a gente pode, como pode trabalhar nisso. Realmente a ideia do fórum é bem interessante, né? Para a gente poder, enfim, debater algumas questões assim, que é de uma forma até mais aprofundada do que um grupo de WhatsApp, onde muita coisa acaba se perdendo ali, né? Enfim, é uma coisa interessante. Enfim, mas hoje, em termos de estrutura, é isso. E aquilo, né? Se tiverem ideias, tragam, sugiram. A gente vai ter tá sempre tentando implementar. A gente acredita que com essa estrutura a gente conseguir implementar essas coisas com mais agilidade, né? Vocês veem, por exemplo, a divisão de inteligência artificial, que foi uma ideia que surgiu em dezembro, a gente só está conseguindo implementar agora, por pura falta de tempo de poder alinhar essas coisas, embora de maneira simples, tem um monte de outras coisas envolvidas que acabavam impedindo da gente de estar fazendo isso. Isso, tá? A gente está com os e-mails que a Renata está botando, então assim, pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp, pode ligar, pode mandar sinal de fumaça, o que for. Só A não pode gente vai ligar de madrugada. Não, por favor, não. Mas assim, a gente está tentando criar esses espaços de participação, de estar ouvindo as pessoas e tal, de conversando, né? E fazer como foi com a Milene, que falou assim, quero vamos fazer, bora. Mas já saiba, né? Que quem vier com a ideia, eu vou botar e envolver a pessoa com a ideia para ajudar a tocar o projeto. Porque é assim que a gente tem condição de tocar as coisas, com mais Aqui gente. é na base da ameaça. Se for da ideia, você vai ter que entrar na berlinda também, não tem jeito. É possível implementar a estrutura de fórum na renovação do site, talvez. A Val está falando que o Discord tem uma boa estrutura para fóruns, mas pouca gente gosta deles. O Discord é bem interessante, ele tem muita possibilidade, né? Mas ele em termos de design, ele é horrível, realmente, o design do Discord, assim, mas ele dá para fazer muita coisa ali dentro, né? Enfim, a gente pode ir pensando nessas possibilidades também. É, enfim, queria saber Eu sobre. acho que eu te desorientei. Eu nem lembro mais do que você estava Não, falando. não, eu lembro. Por Ah, que incrível que bom. pareça, eu lembro. Desculpa. Coisa que às vezes acontece, não. Eu não Não, lembro não. mais. Não, mas eu basicamente era isso. Já falei da estrutura, eu queria saber se alguém tem algum comentário, alguma coisa que queira falar sobre essa parte disso, enfim, alguma sugestão, alguma crítica, e o que que vocês acham também, porque de repente a gente está surtando aqui, temos ideia louca que não tem nada a ver com nada. Eu vou dar um palpite aqui. Não tem muito a Diga. ver, mas tem tudo a ver, Bruno. Primeiro, eu quero dar os parabéns para o trabalho que vocês têm feito. É impressionante como que a Abrates, com tão poucos recursos e com tão pouca gente, consegue se manter e crescer na visibilidade. Mas a gente tem um problema crítico, histórico, que é o número de associados, que é muito baixo. Ah, eu acho que é a raiz de todos os problemas. E, como foi dito antes, quando a gente começa a conversar, tem dois assuntos que estão coligados aqui, que foram levantados hoje durante a conversa. Um é a questão da inteligência artificial, o outro é a questão dos funcionários empregados como tradutores, né? Uma das tendências que eu prevejo com essa mudança do mercado de tradução é que vamos voltar
ao que acontecia nos anos 90, em que os tradutores trabalhavam como funcionários mais do que como freelancers. Hoje em dia, a tradução, preço por palavra, o modelo de preço por palavra está tendendo a desaparecer. Então, vai ser mais comum, eu estou dizendo isso há 3, 4, 5 anos, de as pessoas voltarem a ter um salário, uma remuneração fixa pelo trabalho que vão fazer usando tecnologia para processar as palavras, né? A tradução hoje, basicamente, é grátis. Então, a gente ser pago pelo só o trabalho, sempre trabalho de tradução, é uma coisa que tende a mudar. Não sei se vai, mas é uma das coisas, umas previsões que eu tenho feito sobre as mudanças que vão acontecer no mercado. Então, eu acho que é importante a gente entender e fazer ao público de tradutores. Esse é um problema clássico de nós brasileiros. O que eu vou ganhar com isso? O que a Abrates faz para mim, em vez de se perguntar o que eu faço pela Abrates, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer aproveitar essa onda de mudança, aproveitar esse medo que tem no mercado para recrutar membros, porque a única forma da gente se proteger como tradutores é se associando, é trabalhando junto, é tendo uma mensagem de aprender a negociar, a se posicionar, ter uma posição específica da associação e poder, com um número de associados decentes, se sentar à mesa. Eu acho ainda... isso não é culpa de nenhuma diretoria, é um problema sistêmico que a gente tem no Brasil, que você vai num grupo do Facebook de tradutores e curiosos e não sei o que lá, e tem 10 mil membros lá, né? Então, vamos dizer que seja 30% desse pessoal seja tradutor profissional, são 3 mil membros. Quantos membros a gente tem na Abrates hoje? 400, 500? 360. 460. A gente não sai disso. Não, Na época que a 360. Eliane, na época que a Eliane era presidente, chegou aí, estava 800, 900, alguma coisa assim, que a gente tinha como objetivo chegar a 1.000, né? Que é um número baixo, né? Você vê a ATA aqui nos Estados Unidos tem 10 mil associados, e desses 10 mil deve ter mais de 400 que são brasileiros, né? É mais fácil o brasileiro ser membro da ATA do que ser membro da Abrates, que é ridículo, que é absurdo. Então, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho, e talvez um trabalho profissional, e aí é a questão do ovo e da galinha. Sem dinheiro você não consegue contratar profissional e para atrair gente, e sem trabalho profissional você não consegue atrair gente para ganhar dinheiro, né? Então fica o Tostines, o dilema do Tostines. Então, como é que a gente... Eu acho que esse é um trabalho importante que a gente tem que colocar. Eu estou no Canadá agora, eu estive participando de um congresso da Associação Canadense de Empresas de Tradução. Acabaram de eleger uma nova diretoria, e o primeiro cargo que eles preencheram e anunciaram foi a diretoria de novos membros, né? Recrutamento. Eu acho que a gente tem que ter na nossa agenda um projeto de... E, na verdade, é muito fácil falar, eu não estou querendo passar a responsabilidade para ninguém, eu só estou querendo levantar esse assunto, porque esse é um trabalho que pertence a todos nós, né? Todos nós associados, nós estamos em 40 pessoas aqui. O problema que a gente estava discutindo antes de começar, a gente não consegue ter quórum para uma assembleia, não consegue juntar 120 pessoas numa assembleia. Então, esse é um problema sistêmico que a gente tem. Vocês, como voluntários, não tem tempo para fazer isso, você tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar, tem que fazer tradução, tem que arranjar clientes, tem que fazer revisão, tem que fazer fofoca, tem que fazer as coisas que a gente tem que fazer na vida. Então, eu acho que uma parte da nossa agenda, e isso é uma discussão que existe há muito tempo, a gente tem que começar a pensar em como que a gente consegue desenvolver recursos, e talvez seja através de um congresso, para contratar uma pessoa responsável, uma pessoa profissional responsável por recrutamento de novos associados. E era isso que eu queria falar.
E, aliás, ó, eu vou dizer mais uma coisa que vocês falaram poucas não tem, eu acho que talvez o Wilton seja o único velho que nem eu aqui nessa ligação. Teve um congresso na Bahia há muitos e muitos anos, que foi o primeiro congresso que eu fui, quando a Valtencir e a... Como é que chamava ela? Felícia Fogo, que era presidente da Abrates, organizaram um congresso em Salvador, que foi muito bacana. Foi o primeiro congresso da Abrates que eu fui. O segundo, eu acho que foi em Porto Alegre. Se me permitem, aqui é Gil falando. A ideia de criar concordo com você, Renato, para começar, de criar um grupo dentro da Abrates que fosse responsável exatamente por retenção, foi algo que nós conversamos bastante, não foi, Dani? Chegamos até a tentar criar uma campanha e tudo mais, mas, sinceramente, concordo. Primeiro de tudo, foi a época de pandemia. Acho que a Abrates estava lá número 10 ou 12 na lista de prioridades de todo mundo. E segundo, também concordo com o Renato, brasileiro só entra em grupo quando é carnaval, gente. Sabe? Essa história de participar, batalhar para sucesso, se não é no carnaval, não funciona. É difícil, foi muito difícil. Ah, tivemos muita sorte, não foi, Val, em conseguir os voluntários para o congresso que a gente fez. E não foi, como é que se diz, não foi um trabalho fácil, porque nós começamos a trabalhar o congresso no ano anterior, para organizar tudo e para depois colocar em ação. Então foi meio desesperante, mas tivemos sorte. Eu acho que já o pessoal estava começando a sair do lance da pandemia, procurando coisa para fazer. Mas eu acredito que usando, sabe, Bruno, comitês de voluntários e tudo mais, eu acho que seria uma boa. E já começo a me Isso, voluntariar aí no que eu puder ajudar. nada do que você disse vale para as pessoas que estão aqui na ligação, né? Ou com certeza absoluta. Com certeza absoluta. É. E uma das primeiras coisas que eu fiz, eu não corri, como é que se diz? Eu não fui para uma segunda vez para continuar com a minha diretoria, exatamente porque, Renato, eu quero um aplauso aí agora, tá? Eu Um acho um aplauso. absurdo terem colocado uma pessoa que não reside no Brasil para presidente. Aí a resposta que me deram é: o nosso estatuto não proíbe. Então, a primeira coisa que eu fiz foi mudar isso no estatuto, porque realmente, certo? Cadê o aplauso? Eu aplaudo, aplaudo. Então, mudei imediatamente. Bom, era só isso, Bruno. Comitês, precisamos de comitês, mais gente trabalhando junto. De curta duração é ótimo, porque as pessoas entram, fazem, saem, vai embora, não tem compromisso. Essa ideia também, a gente criar alguns comitês ou grupos de trabalho, são coisas mais provisórias, né? Mas eu acho que o Renato tocou num ponto fundamental, né? E a gente vem conversando isso, quer dizer, a gente tem variações, assim, perto de congresso geralmente aumenta, a gente chegou a ter 500 ou quase 500 na época do congresso, do último congresso, aí depois cai de novo. A questão do sistema, que, como eu estava falando antes, ele prejudica muito porque não tem aquela coisa automatizada de você receber um mês antes, ó, sua anuidade vai vencer, 15 dias, uma semana, né? Ó, vai vencer hoje, e tal. Quer dizer, então a pessoa acaba. Não, depois que venceu, a pessoa recebe um aviso. E aí a pessoa vai fazer outra coisa. Aí tem que renovar. Aí meu nome não está mais no site. Aí então depois eu vejo isso. Então, assim, isso também dificulta, né? Então, mas sim, a gente tem que pensar seriamente nessa questão de trazer mais pessoas, né? Essa proposta meio maluca de abrir tudo para as pessoas olharem a Abrate por dentro é uma coisa pensando nisso, Acho excelente. mas a gente vai ter que pensar isso mais estruturalmente mesmo, seja uma coisa mais profissional, ou seja uma coisa, ou uma diretoria específica para isso, talvez a gente possa vir a pensar nisso também, enfim. Mas é uma outra questão aí também. Aí teve aqui o Eric perguntando se houve aumento de filiações no mês pós-congresso. Geralmente,
A gente faz umas promoções na época de congresso, então às vezes a pessoa paga o congresso junto com a filiação, então a época de congresso normalmente tem um aumento grande, né? E aí depois caiu de novo, né? E também tem a questão do desespero, como disse a Renata. Então, quando tem alguma coisa polêmica, a gente consegue fazer reuniões. A gente, quando teve um projeto de lei sobre a questão da tradução audiovisual, um projeto de lei que pedia as pessoas de trabalharem para fora e tal, não sei o quê, um projeto bem absurdo e tal. A gente fez uma reunião, a gente conseguiu juntar ali 300 e tantas pessoas, acho que quase 400 pessoas ali num dia, numa reunião online e tal, realmente foi muito bacana. A partir dali a gente criou a divisão de audiovisual, foi a partir daquela reunião ali também, né? E a gente vai tocando isso. O Eric também está sugerindo um grupo de trabalho acadêmico. Interessante, interessante. Falta um pouco essa discussão, um pouco esse debate com a academia também. Acho que é uma ideia bem interessante. Falta um pouco, não falta muito, né? Só falta, né? A gente já Um conversou, a pouco gente já conversou sobre tudo, né? Praticamente que tá sendo é. falado aqui. Exceto, acho que a questão que o Renato apontou. Não, a Acho que a gente gente ainda não vem tinha conversando pensado. isso muito com a Soraya ultimamente, sobre Ah, essa tá. questão de. Mas assim, é aquela coisa, né? A gente, quando a gente falou, vamos assumir a Brat 2 anos atrás, a gente veio com 30 mil ideias. Das 30 sempre mil, assim. a gente conseguiu realizar, sei lá, talvez 10 ou 5, sei lá, mas Que muito já é menos, assim. muito, Bruno. Pois É é, mas muito. assim, não sei, estou chutando até esse número, porque Mas não tem nos dedos. mas Bruno, a coisa é a seguinte: essa diretoria da Abrates, que está aí agora, está construindo suas obras nos ombros de quem veio antes, assim como a Obviamente, minha, a do Ricardo, etc, etc. Então, por obviamente. exemplo, eu deixei muita coisa para ser feita, muitas ideias na mesa. O Sim, Ricardo sim, fez a mesma coisa. Eu peguei e óbvio, levei algumas óbvio. que eu podia ir adiante. Você também, com essa coisa das Óbvio, óbvio. divisões, por Não, com exemplo. certeza, com Então, certeza. você vai passar adiante trabalhando nisso, se você for eleito de novo, tomara que seja, e também nós vamos ter a próxima que vem depois de você e por aí vai. Então, é uma coisa cumulativa. É Com isso que as certeza, pessoas têm que entender. Não com é certeza. necessariamente, pois é, não é político. Não é Uhum, político, é de união, é de crescer, é de, sabe, juntar forças. O que uhum. vocês estão fazendo agora, como é que se diz? É maravilhoso, eu estou adorando o trabalho que vocês estão fazendo. Eu tenho inveja da diretoria de vocês, tá? Tenho uma inveja terrível da diretoria de vocês. Também entendo que vocês não estavam passando pela dificuldade que o meu pessoal estava passando. Era muito diferente, entendo. Outra Mas realidade, né? se nós tivéssemos tido a liberdade de fazer tudo o que queríamos, teria sido maravilhoso. Mas, como é que se diz? Mas é assim que a gente vai crescendo. O trabalho que o William fez, o Ricardo fez, eu fiz, tudo mais, foi um acrescentando coisas mais e mais e mais. Sim, Dani, não, com certeza. Eu acho que é fundamental. Só um parênteses que a gente falou, né? Que semana passada a Bratis fez 50 anos, aí a gente acabou cancelando essas atividades todas, essas celebrações e tudo mais, por conta da história do Rio Grande do Sul. Depois, mais tarde, eu vou falar sobre o movimento que está acontecendo até sobre isso. E, para quem não sabe, a gente ia não, a gente pretende fazer ainda, eu acho que é fundamental fazer um debate, a gente ia ter uma mesa redonda com os ex-presidentes da Brat, né? E vários já tinham topado, a Gil, o Ricardo, o William, o Guilherme Abrão, que teve presente, foi diretor da Brat, presidente da Brat, acho que na década de 80, mas pegou todo o movimento de criação da Bratis e tudo mais, quer dizer, então é importante a gente resgatar essas histórias e tudo, porque às vezes a gente fica muito envolvido no hoje e não olha para o que já foi feito e quanta coisa já foi feita, né, realmente, como a gente está colocando. E óbvio que a gente não estaria fazendo o que a gente está fazendo se não fosse o trabalho de todas essas pessoas que vieram antes da gente, né? Todos se esforçando muito, voluntariamente, penando. Diga, Dani. Não, na verdade, eu queria falar uma coisa que eu acho importante aqui, que eu venho acompanhando as diretorias, né, já há bastante tempo. E respondendo aqui especificamente ao que o Renato falou sobre captação de associados. Essa diretoria, quando entrou, ela deu um passo
muito importante em direção a essa captação, mesmo sem recursos, que foi a criação do Departamento de Comunicação. Essa diretoria está fazendo um trabalho de comunicação que, me perdoem as anteriores, mas eu não vi nenhuma até hoje fazer o trabalho que essa está fazendo. Não que não tenham feito as anteriores, mas eles tiveram um cuidado, um carinho, um trabalho muito especial, não só de divulgação da Abrat, dentro com os associados, né? Mas também com o público fora da Abrat. E um trabalho educativo, acima de tudo, de explicar qual o papel de uma associação e fazer as pessoas entenderem que a associação não é clube de vantagens. Associação, as pessoas perguntam, que benefício que eu vou ter me associando à Abrat? É essa a pergunta. Nós fizemos isso. Só que não é. A pergunta não é essa. A pergunta é, no que eu posso ajudar entrando na associação? Qual é o meu papel? Né? O que a associação pode trazer de benefícios profissionais? Não é benefício de desconto, de qualquer outra coisa. Então, essa diretoria, ela criou um trabalho de comunicação sem utilizar recurso financeiro, porque não tinha. Então, foram buscar um voluntário para fazer um trabalho de não só educar, mas também de fazer a divulgação do papel da associação, da importância da associação. Então, acho que aí a gente já deu um grande passo que eu estou vendo em direção a essa captação. É lógico que, profissionalmente, se a gente contrata uma empresa, isso vem muito mais rápido. A gente sabe disso. Mas eu realmente queria destacar que, mesmo sem recurso, eles estão fazendo um trabalho excelente. Muito, muito, muito importante, e eles estão dando uma atenção muito grande a isso. Então, acho que esse é o primeiro passo de conseguir aumentar esse número de associados aí nesse próximo mandato. Agora, a gente está fazendo um trabalho braçal para manter, inclusive, os associados que a gente tem, porque o sistema não funciona, a gente tem uma série de problemas, a gente sabe. Inclusive, eu queria agradecer a vocês pela paciência e pedir só mais um pouquinho, porque o sistema novo está ficando pronto. Mas eu tenho feito o que eu posso para atender vocês no braço, literalmente. Quando vocês querem renovar, que não funciona, e aí eu pergunto, eu posso mandar um link, o que eu posso fazer para ajudar vocês? Porque o que a gente quer é que vocês não tenham que perder tempo com esse tipo de coisa. A gente quer que vocês entrem para renovar a anuidade, isso não seja um problema para vocês resolverem, né? Então, eu queria muito agradecer a vocês pela paciência que vocês estão tendo com a gente e dizer para vocês que em breve vocês vão ser recompensados, se Deus quiser, por tudo isso. E eu achei importante, Bruno, destacar aqui que, mesmo sem recurso, vocês têm pensado na captação, sim, e o trabalho da comunicação realmente tem sido muito, muito, muito especial, muito bacana. Uhum. E sem a Daniele, realmente a Abrates ia cair num buraco, né, Dani? Muito obrigada. Não, tem muita gente importante, muita gente Não, boa, eu sei que disso, já meu amor, passou não e que continua por aqui. Não, eu não estou negando isso, mas você, como o Bruno mesmo falou, você conhece toda a estrutura que está por trás do trabalho que qualquer diretoria tenha feito nesses anos todos que você está aí. Então, é de coração. Muito Eu obrigada. agradeço o elogio, mas é um trabalho de equipe muito especial também. Tem muita gente empenhada em fazer isso dar certo. E muita gente especial que já passou e que ainda está por aqui trabalhando comigo. Então, também sou muito privilegiada de trabalhar com todas essas pessoas. Realmente, a Dani é uma pessoa assim, essencial para a gente, como eu falei. Se não fosse ela no começo, a gente não tinha conseguido sair dar o primeiro passo ali. Muita coisa não teria acontecido. Bom, mas se ninguém tiver nada mais a falar nesse momento sobre a questão estrutura e Abrates, aí eu ia sugerir da gente passar para o segundo ponto, né? Porque já é quase 8h30, então a gente fala sobre a questão das contas aí, da aprovação das contas e tudo mais.
alguém gostaria de comentar mais alguma coisa sobre esse assunto especificamente? Então, beleza. Antes de passar, eu só queria falar uma coisa, assim, porque hoje quem está falando muito sou eu, mas eu acho que uma das maiores características dessa diretoria realmente é a, a capacidade de a gente andar de mão dada, todos nós, assim, de poder estar trabalhando junto e discutindo e quebrando pau e conversando e chorando e rindo e gargalhando o tempo todo, porque a gente falou assim, nós queremos 6 pessoas que trabalhem, que estejam presentes e tal, a gente não quer ninguém que esteja ali só de figuração, não. E essas 6 pessoas trabalham pra cacete. E a gente conversa e discute, e puxa a orelha um do outro. Às vezes minha orelha tá bem comprida, porque eu levo vários puxões de orelha muito merecidos. E eu vou dizer o seguinte: essas meninas são maravilhosas, gente. Realmente é um prazer trabalhar com vocês, viu? Realmente, muito obrigado Para, tô com por vocês vergonha, pelo estarem amor de Deus. nessa jornada comigo, que vocês são incríveis. Mas é verdade, é verdade. Então, já que você está com vergonha, toca o barco agora, falando que momento Agora perfeito. a parte que eu vou falar. Essa deve ser a única reunião que eu vou falar pouco, né? Que bom. É, bom, deixa eu. Bruno, me ajuda aí que eu não sei compartilhar a tela. Onde é que eu clico? O verdinho aí embaixo, no share. Ah, tá. Aí Peraí. você Ih, meu Deus, tem seleciona 500 telas abertas. Peraí. Aí é só ver qual que você quer, especificamente, qual é o aplicativo, o programa que você quer e tal. Ih, não tá aparecendo. Tá aparecendo uma porrada de coisa, mas não tá aparecendo a que eu quero. Peraí, deixa eu fechar. Tem muita coisa aberta. Calma aí. Que estranho. Vai compartilhar a tela. Refecha os nudes primeiro, por favor. Eu tô tentando. Ele deveria estar me mostrando a tela da minha planilha. Mas ele só tá mostrando pastas abertas. Não sei. Entendi. Peraí. Ah, tá. Pronto. Me avisem aí quando aparecer, por favor. Apareceu. Beleza. Gente, isso aqui que vocês estão vendo é um documento Renata, que a só, gente. Oi, diga. se você puder dar um zoom um pouquinho, fica Sim, melhor. Obrigado. tô tentando, né? Mas o bicho não tá. Ah, foi. Ele não estava me obedecendo, agora foi. Melhorou? Sim. Tá. Então, isso aqui é um fechamento do ano inteiro. Então, a gente faz o fechamento mensal, né? Quem faz isso é a Dani. A Dani, ela é a nossa gestora administrativa, mas também financeira. E então, nós temos esse documento aqui que foi feito pela Dani. É uma compilação dos fechamentos dos 12 meses, né, de 2023. E aqui vocês veem todos os saldos, todas as entradas e saídas, né? Tivemos lá mais se aproximando lá para o mês do Congresso, que foi em julho. A gente teve a. Será que eu abri o documento certo? Abri, sim. Na verdade, não é uma compilação. É uma compilação, sim. É porque também tem os totais do final do ano, né? A gente teve meses aqui que teve muitos gastos, né, ligados ao Congresso, tanto posteriormente, como anteriormente, e no próprio mês. E, por enquanto, nossa principal renda vem das anuidades, né, mas o pessoal que vai ficar aí com planejamento e financeiro, a partir de agora já está pensando em outros esquemas, né, outras possibilidades, nada certo ainda. Então, isso aqui já foi aprovado pelo Conselho Fiscal e não vou me ater a detalhes, né? Vou falar em linhas gerais, porque são 20 páginas, né? Vocês não merecem isso. Isso aqui já está tudo fechado, todos os comprovantes já foram batidos pela gente, né? A Marilis e eu, financeiro. Mas eu queria falar que nós fechamos em vermelho, né? Como vocês podem ver aqui,
em R$ 10.800, né, R$ 10.800. E não lembro de cabeça, mas o valor de fechamento de 2022, eu sei que foi no vermelho também, só que foi uns R$ 2.000 a menos do que isso. Tá? Então, não teve muita variação. Continuamos na pindaíba, né? E estamos atentos a isso. E agora, com um sistema novo, com um site novo, provavelmente vamos conseguir trazer mais associados, né? Vamos conseguir mais anuidades e regularizar, dar mais um passo aí, né, para regularizar a nossa situação financeira, que é preocupante. Não teve muita variação de 2022 para 2023, mas teve uma variação. Ainda estamos no vermelho, certamente não é o que a gente quer. E ao longo de 2023 conseguimos cortar alguns gastos. Não foi uma coisa. Algumas coisas até foi fácil, né? De cortar, tipo, alguns planos assim de coisas sei lá, serviços, né, que a gente tem, tipo o Zoom, a gente mudou o plano e tal. E coisas assim, caras, né? Coisas que pesam muito no nosso orçamento mensal, de modo geral. Oi, tem alguém falando aí? Alguém falou comigo ou não? Ou tá com o microfone aberto, não sei. Deixa eu ver o que mais que eu tinha que falar para vocês sobre financeiro. Acho que era isso. O Bruno, me corrige se eu estiver errado, mas a gente mudou a hospedagem do site, não mudou? Vai, agora a gente já começou a gente acabou de contratar uma nova hospedagem que vai ser para o site novo. A partir do momento que migrar essa de um para o outro, né, a gente vai ter uma boa economia, porque a hospedagem atual é cara, né, então, assim, hospedagem, manutenção e tal, não sei o quê, então a gente vai ter uma bela economia mensal. Assim, eu acho que Sim, é uma a das gente vai coisas mais passar, acho que caras. de R$ 500 para 15, Dani? Agora eu não me lembro agora o valor mensal, assim. Acho Uma que era coisa 15 tipo dólares assim. mensais, não era? É uma coisa Era assim. uma coisa assim, Não. Enfim. Quem quiser ter acesso aos balancetes da contabilidade, que não é isso aqui, é outros documentos, podem entrar em contato comigo. Meu e-mail é financeiro@abrat.com.br, por enquanto, né? Porque como eu vou mudar do financeiro e da comunicação, vou passar esse bastão e vou lá para a diretoria de divisões. Então, eu vou ter outro e-mail, mas por enquanto, né, até virar, que vai ser quando? 1º de agosto? Pois é, assim, 8 de oficialmente, agosto. Oficialmente, dia 8. oficialmente dia 8 de agosto, mas a gente já vai começar a mudar, assim, trabalhar já desse mês agora. Porque a gente tem muita coisa Pessoal para novo, eu já passar. avisei, olha, vocês não vão esperar até agosto para vocês começarem a trabalhar, não. A gente vai... Não, não, vai ser igual a gente. A gente começou a trabalhar, não, né? Mas fazer a transição, a gente começou lá em junho, né? De 2022, eu acho. Algumas pessoas acham que foi antes. Enfim, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Bom, enfim, esse estudo foi verificado pelo Conselho Fiscal, né? Então, a gente precisa aqui do ok da Assembleia, né? Em relação a essas contas. E aí, depois, se alguém quiser realmente olhar com mais detalhe, com mais calma e tudo mais, é só falar com a Renata, como ela falou, né? Então, queria saber se vocês, enfim, aprovam essas contas que foram feitas aqui, mesmo que apresentadas de forma bastante rápida, né? Então, seria interessante se vocês quiserem se manifestar no chat, eu acho que é a forma O pessoal mais tá prática. falando. E depois isso fica registrado lá para as burocracias lá depois com a RCPJ, quando for fazer ato e tudo mais.
E Tem aí, uma enquanto pergunta aqui sobre certificação, sobre certificação de Credenciamento. credenciamento, né? Credenciamento. Então, credenciamento. se alguém É, quiser, eu ainda não só, terminei de ler. Pode falar, só, Bruno. só para a gente, enquanto o pessoal Terminar. tá escrevendo no chat, né? Durante o processo, se alguém tem alguma questão para falar sobre alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão sobre essa questão financeira, especificamente. Não, beleza. Então, assim, acho que a gente, então, enquanto o pessoal continua escrevendo ali, a gente pode passar para esses informes, assuntos gerais, alguma coisa acho que a gente já falou anteriormente, né, na questão de estrutura, né? E aí tem eu vou ler aqui, né, que foi o Eric que escreveu, vai ter certificação esse ano? Vai sim. Luciana, eu não sei se tem uma data já prevista. Não me lembro Tem agora sim, se eu já passo. Deixa eu olhar aqui na agenda que eu não lembro. Eu acho que é 5 de outubro. no 5 de outubro é da eleição, não é? Viajei então. Eu acho que é isso mesmo. Aí ele fala, pelo que entendi, os revisores não recebem nada, são voluntários, e temos um problema de falta de feedback das provas, ou ao menos de um pouco mais de transparência, pelo menos é a sensação que fica. Não quero puxar a orelha nem criticar, apenas sugerir que os revisores recebessem um valor por prova corrigida, isso acompanhado de uma taxa mais cara de inscrição que seja, pois acho que o benefício de uma transparência maior e, quem sabe, de prazos mais rápidos para resultado compensariam. É uma questão aí a gente falar, não sei, Lu, você quer comentar alguma A coisa data sobre? vai ser 5 de outubro mesmo. Viu? Já tá marcada. Eu acho que a Val pode responder melhor, porque é ela que trata com esse pessoal que revisa. Mas, Lu, eleição, eu falei 5 não, a eleição é dia 6 de outubro, que é um domingo, a prova é dia 5. Tem que ver isso aí se não. Pois é, a gente não se tocou da eleição, acho que a gente vai ter que mudar. Depois Porque a às vezes gente muita vê e gente viaja divulga. por conta disso. Muita gente vai viajar, tem razão. Bom, pelo menos não tinha anunciado ainda, né? Era uma data Estava marcada, já a gente tinha combinado entre nós, então internamente. depois a gente conversa para mudar. Então, quanto à questão de feedback, nunca teve, tá? Nenhuma prova de credenciamento anterior eu organizo desde 2016 ou 2017, não me lembro exatamente. Acho que 2017, porque começou aqui em São Paulo. Mas mesmo antes, nunca teve entrega de correção das provas, tá? Então, a não ser que resolva agora, discutindo com a diretoria e tal, mudar, mas realmente nunca teve. Sempre foi só informação de passou ou não passou. Quando acontece da pessoa ser... São 3 provas. Quando acontece da pessoa ser reprovada em uma só e aprovada em 2, abre a possibilidade de pedir revisão de revisão da prova. Mas nos últimos anos nunca aconteceu em nenhum dos casos. Na maioria das vezes a pessoa é reprovada em 2 ou em 3 e não deixa de... Pera, vamos organizar aqui. Desculpa, gente, estou cansada, acordei muito cedo hoje. Se a pessoa for reprovada só em uma, ela pode pedir revisão de prova. Nos últimos anos, a maioria reprovou em 2 ou em 3, então não tinha possibilidade de revisão de prova. Isso. Era isso que eu queria. Eu atrapalhei o raciocínio, mas E é isso. deixa eu falar uma coisa, essa questão de dar feedback na prova de credenciamento ia, assim, quadruplicar o nosso trabalho, Sem né? dúvida. Porque isso seria uma dor de cabeça gigante e nenhum credenciamento que eu saiba dar feedback. Então, assim, há o direito de pedir a revisão, mas eu acredito que não vai ser... A gente não vai conseguir liberar essa questão de dar a correção da prova, não.
Porque fazer toda a correção com comentários e tudo mais é muito mais complicado pela quantidade de provas que precisam ser corrigidas, inclusive. O Eric está pedindo a palavra. Eu não tenho poder para dar a palavra para ninguém Não tem aqui. poder. Pode Eu não falar, tenho Eric. poder nenhum aqui. Abre o Diga, Pode microfone falar. e fala. Pode falar. Tá aberto o microfone, então. Estão me ouvindo? Desculpa, hoje Sim. tá. Agora sim. Sim. Não, Val, Luciana, eu entendo a questão, eu tô infeliz no termo. Talvez um gabarito, não um gabarito porque é uma prova altamente Não tem, a tradução aberta, não tem mas gabarito. eu entendo, mas um benchmarking, alguma coisa assim, porque realmente fica muito no escuro. Como que eu faria para melhorar para a próxima? Entende? Porque assim, eu tenho cliente de tradução até hoje, eu tô aqui me expondo, tá tudo bem. E eu continuo sendo um tradutor profissional, enfim. E eu quero fazer certo da próxima. E não sei, né, o que que falta. Eu até fiquei com medo de ser coisa de software, de triscar em coisa errada, de não ter dado certo a inspeção. É tudo muito binário. É a impressão que fica, gente. Desculpa se Não, eu não a tô inspeção, querendo se a exigir uma coisa assim. inspeção, não, se a inspeção durante a prova se a gente tivesse percebido alguma coisa errada durante a prova, naquelas inspeções, você teria sido desclassificado ali na hora. Tá? Já aconteceu em provas anteriores, a pessoa é desclassificada na hora e sabendo o motivo. Então, se a pessoa é reprovada depois, não é por causa da inspeção. Tá? Só para deixar isso bastante claro, a inspeção não é critério de correção. A Eric, menos que acontecesse Beleza. da gente desconfiar de ter sido usado tradução automática e a gente não vê, aí é feita a inspeção na TM que vocês entregam e tal, mas também, se fosse o caso, seria avisado, olha, você foi reprovado por causa disso. Mas nas últimas provas nem foi isso mesmo, foi questão de correção mesmo. Fala, Lu. Eu estou vendo aqui que a Mariana também concorda com a questão do feedback. Assim, a questão do feedback individual eu acho bem difícil, não posso prometer para vocês. O que a gente pode tentar bolar é exemplos do que de uma boa tradução, exemplos, porque já tem todos os critérios lá, né? Então a gente pode pegar alguns exemplos do que é aprovado, do que é reprovado e tentar montar um material assim para vocês. Com certeza não vai dar tempo de fazer isso para esse credenciamento, ano, porque não. esse material aí vai dar bastante trabalho, mas como coordenadora da área, eu prometo que vamos tentar fazer o mais rápido possível um modelinho, não vai ser um gabarito, até porque cada prova é diferente e não tem como a gente montar um gabarito da tradução de cada prova, mas a gente pode pôr alguns exemplos do que é um erro que perde pontuação, um erro que não, e assim por diante. Fala, Lucas. Eu não estou sugerindo para a gente fazer isso, eu só estou trazendo outros exemplos. No caso da ATA, ou HA, como vocês quiserem falar, eles têm o credenciamento. Eu acho ter que ver certinho que eles não entregam com feedback, mas eles têm um simulado, que é basicamente uma prova feita nos mesmos moldes, mas que não vale o credenciamento. E você paga para fazer esse simulado, e esse simulado você recebe com feedback. Gostei da ideia. O Felipe sugeriu aqui também fazer um workshop pago para quem quiser fazer um treinamento dessa prova. Achei a Vender ideia cursinho. ótima, faremos cursinho da Bratis. A gente está precisando de dinheiro, né? Então, todas as Isso. ideias que geram alguma verba são muito bem-vindas. Obrigada, eu estou anotando Genial. todas as ideias aqui. E poderia usar provas anteriores Sim. também como base, porque a gente nunca repete texto. A gente podia fazer alguma coisa assim, pegar
Às vezes Então, pedaços de provas anteriores, a pessoa faz aquela tradução, a gente dá um feedback daí. não, então, é isso que a Bratis faz. Eu dei essa ideia do workshop, mas foi justamente na onda do Lucas, foi o Lucas que falou? Sim, aham. Então, é justamente pela ata, porque assim, você faz o credenciamento lá, você não tem nada de feedback, não tem nada. Mas nesse cursinho, não é nem um curso, gente, é só um simulado mesmo. Nesse simulado você faz todo o processo, como se fosse tipo de verdade, mas faz em casa, obviamente. E aí você tem essa. Não é nenhuma troca, tá? Porque você não tem direito de resposta, você não justifica. Mas você recebe um feedback desse simulado e funciona bem, assim, porque Ah, você tem uma legal. ideia de como a pessoa pensa, né? Embora sejam vários revisores, mas você tem uma ideia de É, como um ela mock test é uma acredita. ótima ideia, né, com feedback. Depois vou É, falar com você, Felipe. Quem sabe que quem dá ideia sempre acaba tendo que. então, não posso, porque eu não sou credenciado, gente. Mas assim, eu acho que vale a pena dar Sim, uma olhadinha nisso, tá? tá. Ah, Felipe, vou brigar com você. Eu crente que você era credenciado, dando essa ideia maravilhosa. Acho que a Mariana Sasso quer falar. Oi, boa noite, pessoal. Obrigada, Carol. Eu só queria comentar rapidinho com relação ao termo feedback, porque às vezes a impressão que passa é que o feedback que o Eric, ou talvez, e eu também estava falando, é de ter uma devolutiva de como foi o seu desempenho e como melhorar. Eu acredito que tudo isso daria, claro, muito trabalho, e o caminho mais curto, e eu acho que mais produtivo para quem quer prestar a prova, eu nunca prestei, gostaria muito de prestar, mas já escutei também muitas pessoas comentando que é, a correção pode ser transmite a sensação de ser arbitrária, porque a gente não consegue ver a prova. Então, eu acredito que feedback não seria o sentido de uma devolutiva completa, mas só você ter acesso à sua prova e olhar, putz, tá, errei aqui, nossa, isso aqui, pronto, isso já seria um feedback 100% que a gente poderia ter como ponto de partida para uma próxima tentativa, até para a gente ter o estímulo e a vontade de tentar de novo. É só isso que eu quis dizer quando eu disse feedback. Na verdade, somente ter acesso à prova e saber onde a gente errou já seria 100% de um feedback, na minha opinião. Obrigada pela oportunidade. Aí, no caso, quem fizesse as correções teria que marcar todos os erros também. Mas o fato de não ter comentário já ajudaria um pouco. É uma ideia. É uma ideia. Daria para pensar no caso. O Rony Carvalheiro colocou aqui no chat, uma rubrica não ajuda? Uma rubrica, rubrica, eu não sei, gente. São 9 da noite, eu não sei mais o gênero da palavra. Não estamos te Eu ouvindo. acho que Bruno, a tá no gente pode mudo. pensar realmente em formas de poder ter uma transparência maior, algum tipo de retorno, né? Que não seja uma coisa complexa demais e que seja viável. Mas, enfim, acho que a gente pode sentar e conversar sobre isso, especificamente, em outro momento e tal, e ver o que é possível fazer, né, dentro da. É porque os critérios já tem, está no site. Com revisão é mais caro. Só fazer Você pode fazer prova com revisão e sem revisão. Com revisão é 10 vezes mais caro. Pô, eu só estou pensando em tirar a Bratis do vermelho. Eu pagaria mais caro só Tá para poder vendo? ver a prova corrigida, sabe? Tá Putz, vendo? aqui eu errei, então agora eu vou tentar de novo, tendo esse ponto de partida. Só eu pagaria mais caro para ver a prova corrigida.
Estamos fazendo uma pesquisa de mercado aqui, a gente já está começando a encontrar novas fontes de faturamento. Cursinho, prova nível Gold, Platinum, não sei o que lá, né? Com revisão e sem revisão. Interessante. Val. Diga aí, o representante carioca. Mar Neves. Oi, rapidinho, só em relação a essa questão dos critérios, assim como tem um critério de correção, os revisores, isso aliás, é uma pergunta, na verdade, antes de uma sugestão. Os revisores, eles já não entregam a prova com a anotação desses critérios, quer dizer, a anotação das revisões? Quando eles entregam não a prova, não a prova para a revisão do candidato, mas a prova para a comissão, para aprovar ou não? O que a gente tem é uma planilha. Conforme vai corrigindo, vai preenchendo a planilha a quantidade de erros. E a própria planilha vai fazendo os cálculos segundo a gravidade do erro e vai somando para saber se a pessoa passou ou não. Porque os Então, erros têm pesos diferentes e pontuações diferentes de erro. No site tem sim. a E coisinha toda. a comissão, vamos dizer assim, quem dá a palavra final, você foi aprovado ou reprovado, tem acesso a essa planilha, mas não tem acesso às marcações da prova, é isso? A pessoa final, eu. Isso. Eu, no caso. A pessoa que estiver ali naquela função, no caso, você, né? Então, todas Você as tem acesso, correções, então... já deixar também bastante claro, todas as correções são anônimas, todos os textos só tem número, não tem nome de ninguém. A única pessoa que sabe quem é o número sou eu e a Lu. Quer dizer, as pessoas, né? Só eu e a Lu é que sabemos. Porque quem corrige não sabe de quem é a prova, tá? Para evitar a questão de qualquer tipo de viés, todas as correções são anônimas. Então, normalmente, a gente nem vai atrás, porque, de novo, são muitas provas. Se precisar, a gente tem acesso aos textos corrigidos em si. O Eric está perguntando aqui se tem um percentual de aprovados em relação aos inscritos. Depende do ano. Depende da prova, esse percentual varia. Em geral, fica na faixa de 20% por aí, na média. Não passa muito disso. 20, 30, quando está assim, um ano bom, uns 30, 30 e um pouquinhos por cento. Aí o percentual certinho vai depender de ano para ano. O Renato está falando que na ata para espanhol a taxa de aprovação é 5%. Uau! E eu achando que o nosso era difícil. Enfim, eu acho que a gente então pode sentar e repensar algumas possibilidades em termos de feedback ou de retorno do que pode ser feito aí dentro do que foi sugerido aqui. Alguma coisa especificamente sobre a questão da prova? A gente pode tocar adiante aqui. Tem uma questão aqui sobre assuntos gerais, e aí eu queria convidar o meu querido ex-presidente William Casemiro para falar sobre isso, porque eu já falei demais hoje. É um movimento que está surgindo, que surgiu agora essa semana, que é o Tradutores pelo Rio Grande do Sul, que está se organizando um evento no dia 8 de junho para, enfim, um grande evento, né? Eu queria chamar o William, pode falar um pouquinho sobre esse
movimento aí. Claro, Bruno. Obrigado. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Ufa, não esqueci de abrir o microfone. Sim, estamos ouvindo. Aê! Bom, muitos de vocês já devem ter recebido aí um e-mail ou ouviram nas redes, né, uma postagem sobre esse movimento. Isso surgiu de uma ideia da Kelly Eliseu, muitos de vocês conhecem, Kelly Girafa, a Kelly, que é lá de Florianópolis. Não, ela está em Florianópolis. Ela mora em Florianópolis, mas ela é aqui do interior de São Paulo também. Então, eu conversando com a Kelly, ela, puxa, não sei como a gente pode fazer alguma coisa. Eu estou me desdobrando aqui, mas não vejo uma forma de fazer. Que tal se a gente tentasse fazer, sei lá, um evento, alguma coisa? Bom, vamos envolver instituições. Então, chamei o Bruno, e o Bruno já topou de cara também, incluiu a Luciana, e aí, deixando bem claro, isso não é um movimento da Abrates, isso não é um movimento da Translators, que é a minha empresa, isso é um movimento de tradutores que querem ajudar o pessoal que está lá no Rio Grande do Sul. Então, chamei o Ivar, que fez o nosso site aí também. Então, ficamos Kelly, eu, Bruno, Luciana e Ivar, cuidando de todos os detalhes aqui a princípio, e conseguimos colocar no ar nesse domingo esse site para a gente poder fazer um evento no dia 8, deve ser o dia inteiro, devem ser 6 palestras, são 6, né, Bruno? Já está definido, né? São 6 palestras. No site... São 6 palestras, sim. Isso. No site, quem está compartilhando é você, Bruno? Vai um pouquinho mais para baixo, aí mostra... É para mostrar alguns dos palestrantes, que inclusive um deles está aqui com a gente, né, que é o Marcelo. Aí são alguns dos Olhem que bonito ele, gente. Você viu? O cara, vou te falar. Então já tem esses 3 palestrantes aqui confirmados. Amanhã já temos os outros 3 também. Não sei se eu posso adiantar. Adianto, né, gente? Pode falar sim. A Nora Dias, vocês conhecem. O Diego Cretzeri e também a Paulianelli vão estar com a gente, vão palestrar também. Então serão essas 6 palestras, né, e a gente está arrecadando da seguinte forma: o mínimo que você precisa para ter o acesso é pagar R$60, mas não é para a gente que você paga, você faz uma doação. Vai um pouquinho mais para baixo, mostra as associações, as instituições, Bruno, por favor. Aí, volta um pouquinho, volta. Aí, essas são as ONGs e entidades que nós selecionamos aqui. Então você doa para qualquer uma delas a partir de R$60, manda o comprovante para a gente, né? Tem as informações todas aí no site, e aí você recebe o seu ingresso lá para o dia 7, no máximo dia 7, o evento é dia 8, no máximo dia 7 você recebe o seu ingresso para assistir. Vai ser online, vai ser via Zoom, vai ter certificado. O que mais vocês precisam saber? Só uma coisa, Bruno, acho que você está com uma versão anterior do site carregada, aí que tem informações novas que foram colocadas agora. Ô, Bruno. Pode ir lá do começo. Eu ia falar, mostra lá o nosso contador de doações. Sim, lá, hoje nós já temos esse valor de doação. Para falar a verdade, tem mais uns R$300 que entrou depois que a gente atualizou ele, né? Queremos dobrar a meta, todos os dias. A meta está aberta, é óbvio. Empresas que quiserem participar, têm como participar, e toda a participação é sempre direto para a conta dessas ONGs. Tá? Nada vai para a conta do William, da Abrates, da Luciana, não. Vai direto para a conta de cada uma, você escolhe qual que você quer e só manda para a gente o comprovante. A gente vai pegar o comprovante para fazer o controle aqui, colocar o valor ali também, né? Mas é só por meio de pagamento direto para essas ONGs. Nenhum valor vai ser passado para nenhum de nós, inclusive os de patrocínios, né? E aí eu acho que está faltando um patrocínio, aí tem o patrocínio Diamond ali de 2.000, está faltando o especial para NIMDZ, se não me engano é $1.000.
Não é? Acho que é isso. Bom, a gente coloca aqui, viu, Renato? Fica tranquilo. Aceitamos doações do exterior, gente. Várias Tá das certo. ONGs ali já está Agora, escrito. eu quero saber se o site está internacionalizado ou se eu tenho que pagar com Pix ou tenho que botar CPF ou conta do Brasil, porque a maior dificuldade é pagar Já no foram Brasil. selecionadas ONGs que dá para fazer a doação do exterior. exterior. Daí isso não é com a gente, mas com certeza tem algumas opções ali. Tá Se você certo. clicar no nome da ONG, aparece se ela aceita pagamentos do exterior via PayPal. Coloca lá, Bruno. Perfeito. Qual é o site que eu não consigo enxergar, que eu estou no telefone aqui? Tradutores pelo rs.com. Tá certo. Aí, ó, você tem aí, As primeiras, clicando em Bruno, alguma olha. delas, tem lá, ó, esta ONG aceita doações do exterior via PayPal. Ah, tá certo. E os problemas acabaram, Renato. Espero que os nossos também. Então, gente, a gente gostaria muito de contar com a ajuda de vocês. Mesmo se vocês não puderem doar, já doei, estou sem, agora não dá mais para doar. Pelo menos divulga, ajuda a gente com a divulgação, que isso é importantíssimo. Né? Eu acredito que a gente vai conseguir ajudar bastante lá, tem muito tradutor também lá. A gente não fez isso focado no tradutor, mas é pelo Rio Grande do Sul inteiro, tá bom? Então, claro, né, tem aí o apoio da Abrats, tem o apoio da Translators, tem o apoio do Sintra. Vai lá embaixo, Bruno, para mostrar os Lá embaixo apoiadores tem que todos os temos por apoios. enquanto. Aí, a Bliss, a Hook, que é a empresa do Ivar, a Trevo Tradutores, a High Five, a PLD, a ATA, a ATA, né, na PLD, a empresa da Luciana está aqui também, que é a LSD, o curso Quixote, e tem mais um monte aqui. Já eu vi, temos né? o Bootcamp da Dani Fonseca, que vai ser colocado amanhã. Exato. Hoje ainda, vai ser colocado hoje. Tá prometido. Hoje. A WordLink está já acertando tudo, a Interpret2B. Então tem muita gente contribuindo. Verdade, a Interpret2B também. A gente gostaria que vocês, no mínimo, nos ajudassem com a divulgação. Mas as palestras serão bem interessantes. Não é qualquer hora Pelo que você tem menos uma... 60 pila, gente. William, explica a questão lá dos múltiplos de 50, dos prêmios. Ah, claro. Vai um pouquinho mais para baixo aí. Para baixo não, para cima, né? Para cima, para cima, para cima. E lembrando que vai ter tradução para inglês e espanhol. Né? Uhum. Então vai ter a interpretação. O Bruno não sabe, mas chama interpretação, Bruno, não é tradução. Aí, para. Então, olha só, nós temos alguns prêmios que serão sorteados também. Então a pessoa, se vocês olharem lá na parte dos patrocínios, a empresa entra com um valor e mais um prêmio. E esse prêmio não é do 10% de desconto para... Não, ou é um prêmio de 100% ou não é um prêmio, você está vendendo. Né? Então, a gente faz a cada 50, cada múltiplo de 50, você vai ter um número a mais para sorteio. Então, o início é em 60 e você ganha um número para sorteio. Deu R$100, 2 números. 130, continua 2, porque não é um múltiplo de 50 ainda. 150, 3 números. 200, 4 números. 215, 4 números. Deu para entender, né? A gente não é de números, a gente é de letras, mas deu para entender, entendeu? Deixa eu só explicar uma coisa. A gente fez isso porque, assim, a gente quis deixar um valor relativamente baixo para todo mundo poder participar, né, que é o valor mínimo de R$60, mas também para incentivar que quem pode doe mais e mais e mais, e nós vamos ter os prêmios. Exatamente. E só para anunciar aqui, em nome da Abrats, aliás, o resto da diretoria não sabe, mas, enfim, vai ficar sabendo agora. Vai ficar sabendo agora. Eu sei. A Abrats vai sortear uma anuidade e um ingresso para o congresso do ano que vem. Eu não aprovo, tô brincando. Arrasou, gostei. Também tem premiação, então fiquem à vontade para divulgar, por favor, né, nos ajudem divulgando. Pode vender uma certificação também? Por que não? Tô de sacanagem. É com o Bruno. Por 10 pila, a gente até vende. Beleza, bom, era isso. Nesse site vocês têm todas as informações lá, mas é claro, qualquer um de nós aqui está totalmente à disposição para ajudar. Se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente.
Se você está provavelmente você está na nossa lista de e-mails da Translators. Eu mandei hoje para todo mundo lá algumas informações. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente e vamos dar uma mão lá para o pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? E o link está aí no chat agora, tradutores.rs.com.br. É isso. Tem uma pergunta do Eric aqui também. Se o comprovante da doação tiver no CNPJ da minha empresa, vocês aceitam como comprovante para participante? Tá? Sim. Sim, pode ser feito. A única condição, Eric e pessoal, é que seja a partir do dia 25, ou seja, de ontem, domingo, para cá. Então, doei faz um mês. Pois é, mas essa é uma nova campanha, uma campanha que a gente está fazendo agora. Se a gente fosse considerar quem doou, e muito obrigado a quem já doou, né, antes, a gente ia fazer um evento sem arrecadar quase nada, porque quase todo mundo já doou. Tá? Então, por isso só vale as doações foram feitas a partir de ontem, dia 25, tá bom? É isso, Bruno. Bola para você aí de novo. Maravilha. Maravilha. Bom, gente, alguém tem mais algum assunto que queira tratar? Ou a gente pode enfim, concluir? Não que eu queira, porque está sendo um prazer muito grande conversar com vocês, mas acho que o povo está com uma cara de cansado, assim, realmente. Então, se tiver algum tema ainda último para a gente tocar, sem problema. E é segunda-feira, Bruno. Tenho cansaço da semana acumulado já. Tá? Nem me fala que eu trabalhei sábado e domingo. Então, para variar. Então você já está na quarta-feira, que beleza. Pois é. Não, eu estou, sei lá, na quarta-feira do mês passado já. Então, mas enfim. Gente, então, se ninguém quiser falar nada, eu mais uma vez quero agradecer muito a presença de vocês nessa segunda-feira tão ensolarada em todos os lugares do Brasil, né? E que fez com que a gente pudesse estar aqui. Mas é muito importante, assim, sempre que vocês puderem ter um tempinho para participar das reuniões e tal, que a gente marca, quando, enfim, obviamente, se não bater com aquele dia que tem um compromisso e tal, é importante porque quanto mais a participação de vocês, mais coisas, mais transparente a gente consegue ser, mais ideias pensantes, várias ideias, por exemplo, foram colocadas aqui hoje, coisas que a gente ainda não tinha pensado, coisas que a gente que foram propostas e que podem podem vir a ser concretizadas, né? Então, é importante a gente poder ter esses espaços, seja na Assembleia, seja nas reuniões de divisões, ou sejam quaisquer outros. Mais uma vez, eu peço a vocês tragam ideias, sugestões, críticas, reclamações, o que for. A gente está aberto mesmo a ouvir qualquer comentário que vocês tenham, sejam eles positivos ou negativos, porque a gente está aqui para isso também, né? Então, assim, A gente gosta dos elogios também, viu, Bruno? Não só de críticas. Não, com certeza, é sempre bom, né? Mas é importante, porque a gente sabe que muitas vezes as críticas elas são feitas para terceiros. E aí É, fica, verdade. né? Então, porque a Uhum. Bratis é isso, a Bratis aquilo, a Bratis não faz isso, não faz aquilo, mas às vezes são coisas que não chegam até a gente. Então, às vezes, coisas que a gente poderia estar ajustando, poderia estar consertando e, de repente, a gente acha que está tudo lindo e maravilhoso, porque ninguém falou nada com a gente. Então, mas o elogio é sempre positivo também, que ajuda, assim, realmente dar um, um ânimo, assim, quando a gente ouve coisas positivas, assim, né, em relação ao trabalho da gente e tudo mais também, é sempre bem-vindo também. Gente, então, acho que a gente pode parar de gravar e dar por encerrada esta assembleia oficialmente.